Bom dia, família IBESP, graça e paz, que o Senhor esteja contigo nessa manhã. Somos gratos a Ele por poder nesse domingo, poder celebrar e adorar ao nosso Deus, por poder despertar, ter a vida que Ele nos concede nessa manhã e juntos louvar ao nosso Deus e engrandecer ao nosso Deus. Nesse momento eu gostaria de orar contigo, agradecer a Deus e pedir que as suas bênçãos venham sobre nós mais uma vez nesse dia. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, quero ser grato a Ti, Senhor, grato a Ti porque podemos, ó Deus, mais um dia respirar, podemos mais um dia levantar da nossa cama, ó Pai, e poder juntamente com meus irmãos através, Senhor, da internet, louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Através, Senhor, desse meio que temos proclamado a Tua palavra, Senhor, venha nos capacitar a cada dia, Senhor, para que possamos ser usados por Ti para pregar do Teu amor, ó Deus. Pai, venha abençoar cada pessoa que nessa manhã está, Senhor, reunida com a sua família, ó Deus, para assistir esse louvor, esta adoração que damos a Ti, Senhor. Receba, Senhor, nosso louvor, receba a nossa adoração. Fala com cada um de nós através dos louvores, através da mensagem, Senhor, através de cada momento desse culto. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento eu quero ler com vocês Salmo 117, vai ser projetado aí para você acompanhar esse versículo, que diz assim: louvem o Senhor, todas as nações, exalte-no, todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então nessa manhã, eu convido a você a louvar conosco, a bendizer ao nome do Senhor, a engrandecer ao nome dEle, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, se levante aí, talvez você esteja aí na sua poltrona, no seu sofá, mas eu convido a você, se coloque de pé aí na sua casa e vamos juntos estar adorando ao nosso Deus. Reina em mim, vai lá, reina em mim. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Declare nessa manhã: vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar na minha casa, Deus, em nome de Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim,
Senhor possa reinar sobre nós, em nome de Jesus. Que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Declare nessa manhã, remove. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Que possamos crer nessa canção que acabamos de cantar. O Senhor, Ele tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Que você possa crer e ver o sobrenatural de Deus operar sobre a sua vida em nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria que você, que sempre tem ajudado a nossa igreja, que tem ajudado a gente a ajudar o próximo, contribuindo com as suas ofertas, com os seus dízimos, com as suas doações, que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre você. E nesse momento você terá a oportunidade de ajudar a gente a estar servindo o reino
e estar ajudando aquelas pessoas que nesse momento têm passado por dificuldades financeiras. Essa semana eu estive visitando uma família e a gente pôde levar uma cesta básica, a gente pôde estar ali ajudando como igreja, estar participando nesse momento de confraternizar, não que a gente possa se reunir, mas de poder ajudar aqueles que estão passando por uma dificuldade nesse momento. E você faz parte dessa causa. Você, irmão que está aí, pode ajudar a gente ajudar mais pessoas. Então, esse momento vai ser projetado aí a forma que você pode contribuir através da conta do Itaú, outros meios também. Você pode estar acessando o boletim IBESP também para ver através desse aplicativo as formas de contribuições. E nesse momento nós queremos cantar uma canção que diz assim: ó Deus, eu venho te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O fato de você nessa manhã estar nos assistindo, você nessa manhã poder ligar a sua TV, o seu celular, o seu notebook, enfim, já é uma forma de você agradecer a Deus, porque você não somente necessita de um alimento físico, mas também de um alimento espiritual, e isso nós queremos proporcionar na sua vida nessa manhã. Vamos cantar comigo essa canção do HCC 243. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, e tudo que eu tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que eu tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Amém. Nesse momento, a Isa estará fazendo uma oração, agradecendo a Deus por aqueles que puderam contribuir e também por aqueles que não puderam, que Deus possa abençoá-los e assim no próximo momento estar contribuindo também, e também pedindo, Isa, pelas aquelas pessoas que têm compartilhado as suas orações através aí do aplicativo, aquelas pessoas que a gente sabe que está passando por dificuldades nesse momento, nós queremos também interceder nesse momento. No aplicativo nós temos a Rosiane pedindo pela saúde da Dona Ieda, a Natália Tofanelli pedindo pela saúde, pedido de emprego da Esther, pedido pela saúde da Carolina Tofanelli, aqui esposa do Léo, e tantos outros que podemos lembrar. Então vamos orar, vou orar aqui por esses e os irmãos que puderem lembrar dos pedidos de outros irmãos que já foi falado em outros cultos, por favor, vamos orar juntos. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por esse dia, Senhor. Te agradeço porque podemos estar reunidos, Senhor, mesmo que de uma forma um pouco diferente, Senhor, mas o Teu amor nos une mesmo assim, Pai. Obrigada, Deus, por esses dízimos e essas ofertas, Senhor, que os irmãos têm contribuído, Senhor, e que a Tua igreja tem podido ajudar outras pessoas, Senhor, tem levado comida, Deus, para tantas pessoas que estão precisando, Senhor.
Senhor, eu te agradeço por isso, Deus. Venho te pedir agora, Deus, por esses pedidos que estão aqui no aplicativo, Deus, e tantos outros, Deus, que o Senhor conhece, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está assistindo nesse momento o culto, Senhor. Tantos pedidos e agradecimentos em cada coração, Deus. Fica, Deus, com a saúde das pessoas, Senhor. Tanto as que estão com coronavírus, Deus, quanto algumas que eu vi durante essa semana com câncer, ó Deus, e outras tantas doenças, Senhor, que estão espalhadas, Deus. Cuida também, Senhor, daqueles que estão precisando de emprego, Senhor. Abra a porta, Senhor. Faça a tua vontade nessas vidas, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós durante essa semana, que possamos lembrar sempre do teu amor, Deus. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu gostaria de estar relembrando os irmãos que a ausência do pastor Wagner se dá por conta que ele vai fazer 2 semanas, esse final de semana, que ele está em isolamento por prevenção. Ele esteve socorrendo o irmão aí, que foi constatado com Covid-19. Por medida de segurança, ele e a sua esposa, nem os seus próprios filhos, né, Isa e Ellen, o Vini também, estão com ele, evitando contato, né, até realmente, graças a Deus, ele não tem nada, né, mas ele tomou essa atitude com a sua família para tomar como segurança, uma medida de segurança aí para todos que os cercam, né, que possamos estar orando por ele, pelos irmãos, né, continuamos essa semana aí orando pelos irmãos que têm passado por problemas de saúde, como eu disse, não somente pelo Covid, mas por outras enfermidades, que possamos orar. Então a ausência dele se dá por conta disso, e nós aqui temos tentado servir o reino, temos aí nos colocado à disposição, e o pastor tem contado com nossas ajudas, e desde já eu quero agradecer por sempre terem cedido aqui o púlpito para a gente ministrar a palavra. Quero também agradecer o Ricardinho, né, o Bruno também essa semana, que é o nosso baterista aí, ele estava meio com febre, então também para evitar o contato aqui, ele não está participando conosco nesse fim de semana. Eu peço até desculpa pela minha voz, que eu também estou um pouco rouco, graças a Deus, irmãos, não é nada, mas a garganta às vezes judia da gente. Mas nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu quero trazer essa meditação na palavra do Senhor para você nessa manhã. Eu quero transmitir a palavra de Deus e que você seja impactado pela palavra. Eu tenho muito a falar e eu quero até correr um pouco, porque o tempo é escasso, o tempo passa rápido, mas eu quero ministrar a palavra sobre a sua vida nessa manhã. Que Deus possa tocar, que o Espírito Santo na sua casa, onde você estiver ouvindo essa mensagem, você possa ser impactado pela palavra de Deus, que é poder e é vida para todos nós, amém? Eu convido a você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia em Marcos 5. Marcos 5, você pode acessar aí no seu tablet, no seu iPhone, no seu iPad, ou na sua Bíblia em papel impresso mesmo, mas juntos vamos ler uma passagem bem conhecida. Marcos 5, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Pule para o versículo 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente
creia. E essa é uma palavra a palavra medo, é uma palavra que tem ecoado nesse momento de Covid-19. Essa pandemia, muitas pessoas relatam que eu acho que um dos maiores problemas que nós vamos ter ou que estamos tendo não é só a questão do vírus em si, mas é o medo que tem gerado em nós, e isso pode nos trazer uma enfermidade tanto física e uma enfermidade emocional, uma enfermidade espiritual. O medo, ele nos aprisiona de uma forma que muitas vezes a gente não enxerga o além, o para frente, a gente não enxerga saídas, a gente não enxerga as alternativas. O medo, ele nos aprisiona. E a gente temos sido bombardeado por redes sociais, pela TV, com muitas informações que trazem e geram em nós esse medo. E a gente tem alimentado isso na nossa casa, na nossa família, a gente tem vivenciado isso nesse período. Mas nós vamos ver um pai que também ele estava com medo. Eu tenho meus 2 filhos, o Benício e o Otávio. Se eles ficam doentes, eu temo por eles. É triste quando o pai vê o filho enfermo. É triste quando a gente vê alguém enferma. A gente teme por muitas coisas que podem acontecer. E a verdade é que muitas vezes a gente só tem olhado para a crise, para os problemas, para as situações difíceis, e a gente não olha para aquele que pode dar a solução, para aquele que pode dar a direção, para aquele que pode operar ao nosso favor. O meu tema dessa mensagem é levante-se. Levante-se, porque muitas vezes a gente está acomodado, a gente absorve as informações negativas e aquilo vai fazendo um mal interior que a gente não consegue reagir. Então a minha mensagem nessa manhã ela tem um tema de levante-se, porque eu e você temos que ter a ousadia de nos levantar e de declarar sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida profissional, sobre os nossos estudos, que nós vamos vencer. Nós vamos sair dessa crise, nós vamos sair dessa situação. Agora o que eu não posso fazer é ficar focado nos problemas que as notícias correm, falando de coisas negativas. O que eu tenho que ver é que o nosso Criador, Deus, Ele pode todas as coisas. E quando eu creio, e quando eu busco, e quando eu me prostro diante dEle, Ele responde ao nosso clamor. Ele vem ao nosso encontro. Muitas das coisas que estão acontecendo nesse período, empresas fechadas, faculdades fechadas, têm gerado em nós medos. Aqui o texto de Marcos capítulo 5, a gente vê que Jesus, ele sai de uma sequência de milagres. Se você vê, ele estava numa região onde tinha um endemoniado que há muito tempo estava sendo atormentado por espíritos imundos. E ele vivia dentro dos sepulcros. E Jesus foi até aquele endemoniado e libertou daquilo que o oprimia, daquilo que prendia ele. E depois a gente vai ver que essa mesma pessoa, depois de restaurada pelo poder de Deus, ela depois pregou em 10 cidades, ela ministrou sobre outras pessoas daquilo que Deus fez na vida dela. Ela testemunhou do milagre. Nós vemos também, quando acabamos de começar a ler aí no versículo 21, que um homem, um líder da sinagoga, uma pessoa que tinha uma posição, um status social, vamos se dizer assim, uma condição financeira estável, estava com um problema, com uma crise dentro do seu lar. Aqui no texto vocês perceberam que eu pulei alguns versículos, porque enquanto Jesus estava indo à casa de Jairo, uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue foi ter um encontro com Jesus. E essa mulher também era uma mulher que tinha uma certa riqueza, porque o texto diz que ela gastara todos os seus bens para tentar solucionar o seu problema. E não foi possível.
Então a gente vê um perfil de 3 pessoas, um que talvez estava perdido, que era o endemoniado, que talvez não tinha esperança nenhuma. Nós vemos uma mulher que gastara todos os seus bens para tentar a sua cura e nunca conseguira. E nós vemos aí um homem que tinha reputação, que tinha uma condição financeira boa, mas também que estava necessitando de algo, de um milagre. Assim nós temos visto hoje com o Covid-19. Não importa a idade, nós aqui, maioria jovens, né? Não importa a idade, nós temos visto que crianças, adolescentes, jovens e os mais experientes têm sido impactados ou têm sido infectados com esse vírus e muitos têm chegado a óbito. Infelizmente, é triste essa situação, mas é uma realidade que hoje estamos vivendo. E talvez você possa ver nesse texto que são 3 realidades diferentes. E é interessante a gente ver que essa menina, filha de Jairo, que estava enferma até o momento, ela tinha 12 anos. E também fazia 12 anos que aquela mulher sofria um fluxo de sangue. Quando aquela criança nasceu, aquela mulher, ela começou a sofrer com a sua hemorragia. Aquela criança, ao nascer, trouxe alegria para sua família. E que agora, depois de 12 anos, a família está passando um momento de crise. Sabe, quando um filho nosso adoece, a estrutura familiar, ela se abala. Porque a atenção se volta totalmente para os filhos. E se a gente não estiver com o casamento em dia, alinhado, essas crises podem trazer uma ruptura dentro do casamento. E é algo que eu também quero ministrar sobre a sua vida. Nós temos visto altos índices de separação, altos índices aí de agressão no lar, agressão física, verbal. E nós temos que lutar contra isso. Sabe, as pessoas também elas elevam um pouco o número, mas eu acredito também, amados, que se uma pessoa ela está agredindo mais nesse período de isolamento que estamos vivendo, é porque antigamente talvez já houve algum tipo de agressão, que não foi tratado, que não foi restaurado e agora só está potencializando aquilo que talvez um dia já foi gerado. E é momento de a gente se levantar, erguer as mãos, viu, homens e maridos aí que estão me ouvindo nessa manhã, porque você é sacerdote da sua casa, você está aí, há uma responsabilidade sobre a sua vida para que você possa cuidar da sua família. Então cabe a nós cuidar, ter responsabilidade. Eu sei que o momento não é fácil para ninguém, mas você tem que saber, nós temos que saber administrar os sentimentos, as emoções nesse momento. Essa semana lá em casa, meus filhos estavam brigando. Quem tem 2 filhos sabe como é que é. Não sei se a Isa e a Ellen brigam, né? Mas enfim, lá em casa, os meus filhos às vezes brigam. E chegou um determinado momento que eu falei, Carol, resolve aí, porque eu não consigo. Sabe, eu sei que é assim, a gente tem hora que parece que vai explodir. Mas a gente tem que respirar fundo. Sabe, pedir Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria para lidar com essa situação. E trazer a paz no lar. A gente tem hora que tem que trazer a correção com a vara, com a cinta, sabe? Eu já disse algumas vezes que quando eu era pequeno, eu tomava várias cintadas, chineladas. Os meus pais pegavam pesado comigo, porque eu acredito que eu não era uma criança fácil, já que eu apanhava, né? Mas depois inventaram uma lei, Rafa, que não pode mais bater. Quando você tiver o seu filho, você não pode mais bater no seu filho. Aí eu fico a imaginar, agora que chegou a minha vez de bater, de dar umas, eu não vou poder bater. Não, eu acredito que nós devemos corrigir os nossos filhos. Nós devemos, às vezes, pegar um pouco mais pesado para colocar eles no eixo. Mas o que eu quero que você pense comigo, medite comigo, que a gente precisa se levantar, a gente precisa tomar algumas decisões para que a gente viva o sobrenatural de Deus.
Jairo, ele tomou uma decisão. Jairo, ele era um líder da sinagoga e ele foi ter um encontro com Jesus Cristo para interceder pela sua filha. Jairo, ele tinha um status, ele tinha uma posição, ele podia contratar os melhores médicos da sua época. Mas eu acredito que nenhum foi capaz de resolver a sua situação. Então ele vai e recorre a Jesus Cristo. A ordem de Deus para nós nessa manhã é: levante-se. Levante-se e reaja. Não fique olhando para as crises no seu lado. Se sua casa está bagunçada, comece a organizar, coloque as coisas em ordem, coloque o seu casamento em ordem, coloque o seu relacionamento com os seus filhos em ordem, coloque a sua vida financeira em ordem. Sabe, um dos segredos para que o seu cartão de crédito possa diminuir é você parar de usar ele. Às vezes a gente fica reclamando que o cartão de crédito nunca baixa a fatura, mas é simples, é só você não usá-lo. Coloque as coisas em ordem, para de reclamar. Algumas vezes muitas das vezes as falhas são nossas. Porque nós não sabemos administrar aquilo que temos. Não sabemos administrar o que temos. Então não fique olhando para as crises. Olha o que diz aí no versículo... Eu vou ler em Mateus 9, que é a mesma passagem, mas Mateus ele vai abordar um pouquinho diferente a questão da história de Jairo. No versículo 18 e 19 do capítulo 9 de Mateus, diz assim: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Jesus Cristo ainda estava falando com a mulher que tinha acabado de ser curada da sua hemorragia. Enquanto Jesus Cristo estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disse: minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou e foi ao encontro com Jairo, da sua filha. E a gente vê que houve um posicionamento de Jairo. Ele se levantou e foi ter um encontro com a sua filha. E a gente vê aqui que há um posicionamento, há uma atitude para que a gente possa ver o sobrenatural de Deus agir sobre nós. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Graças a Deus, talvez você não tenha pego o Covid-19. Graças a Deus, talvez sua situação não seja um problema de enfermidade, talvez seja um problema financeiro, problema espiritual ou um problema emocional. Enfim, não importa qual seja o seu problema. O que eu quero que você entenda é que você deve se levantar, tomar uma posição e ir ao encontro de Jesus Cristo. Nós temos que nos reagir, amados. Nós temos que nos posicionar, não deixe que as crises, as situações externas te coloquem para baixo. Se a gente for meditar na palavra de Deus desde o início, nós vamos ver que Deus chamou Abraão lá no início, em Gênesis, isso você pode ver lá no versículo 12, Abraão, ei, levanta, eu vou te mostrar uma nova terra, eu vou te dar uma nova terra, onde mana leite e mel. Vou te fazer uma grande nação, pai de muitos. E não sei se você sabe ou lembra da história, antes era Abrão e Sarai, né? E eles não podiam ter filhos. Eles não podiam ter filhos. Mas mesmo assim, Abraão creu na palavra de Deus. Em Romanos 4:3 vai dizer que Abraão creu em Deus e ele pôde ver o milagre de Deus sobre a sua família, sobre a sua esposa, que depois se tornou Sara, que concedeu um filho. A gente vê que muitos se levantaram. Lembra do caso do jovem José? Que ele tinha um sonho. Ele sonhou que ele e seus irmãos, né, no sonho era um feixe que se levantava, e esse feixe era o de José e sobressaía sobre os demais. O José era o filho mais novo da família. Havia o primogênito, outros filhos que Jacó tinha. E José era um sonhador.
Sabe, talvez esse momento que estamos vivendo você não tenha conseguido sonhar mais. Talvez você teve que interromper aí os seus estudos. Talvez você não consegue ver aonde isso vai chegar. Mas uma coisa eu quero te dizer, não desista dos seus sonhos. José não desistiu dos seus sonhos. José, ele foi até vendido pelos seus próprios irmãos. Ele foi largado dentro de um poço, dentro de uma cova. José foi aprisionado. Sabe, José se levantou para viver os seus sonhos, mas também José se levantou para lutar contra o pecado. É fácil a gente falar sobre coisas boas, sobre bênçãos, mas também eu quero dizer para você, a gente tem que se levantar contra aquilo que nos afasta de Deus. Nos levantar contra o pecado. A história de José vai dizer que uma mulher se levantou contra ele, tentando o seduzir. Mas José se posicionou, se levantou e bateu em retirada. Ele não pecou, ele não cedeu para o pecado. Então depois ele vira governador do Egito. Ele tem uma posição, Deus o abençoa. Sabe, a palavra do Senhor lá em Salmos 34, abra comigo aí para a gente ler esse versículo. Salmos 34, você está sentadinho aí no seu sofá, confortável, pegue a sua Bíblia aí, seu aplicativo e vamos meditar no que diz em Salmos 34, versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Temores aqui, meus irmãos, é medo, é pavor, é pânico. Talvez seja a sua situação hoje. Você tem vivenciado um pânico, um medo. Mas a gente está vendo com o salmista aqui que ele buscou ao Senhor. E ele, o Senhor Deus, respondeu. Livrou dos meus temores. Versículo 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Um versículo bem conhecido. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem até a canção que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e ver que o Senhor é bom. É feliz quem nele pode confiar. Talvez a gente não está vivendo um momento feliz mediante as circunstâncias que estamos passando nessa quarentena. Mas eu creio, irmãos, se nós permanecemos firmes em Deus, nós veremos o sobrenatural de Deus sobre nós. Em nome de Jesus. Não deixe o medo te dominar. Lá em Marcos 5, versículo 35, 36. Como eu disse, chegaram pessoas até Jairo e disseram: ei, não precisa incomodar mais o mestre, porque a sua filha já morreu. A sua filha está morta. Imagine uma pessoa chegar para você e trazer essa informação. É difícil, irmão. É difícil. Mas olha o que Jesus vai dizer no versículo 36. Ei, Jairo. Ei, não tenha medo. Tão somente creia. Ei, amados. Tão somente creia no poder de Deus sobre a tua vida. Sobre tudo aquilo que você tem vivenciado. Eu não sei qual é a sua realidade, mas creia. Creia no Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Isaías 43 vai dizer que o Senhor disse que nos criou. Não tema, pois eu resgatei, eu chamei você pelo nome, você é meu. Quando você estiver sobre as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar no fogo, você não se queimará e as chamas não arderão em brasas. Isaías 60, versículo 1 e 2 vai dizer: levante, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olha a escuridão sobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória.
Isaías 60, 1 e 2. Refugir é fazer brilhar, é fazer a glória de Deus resplandecer sobre a tua vida. Pois nós cremos neles e eu sei que mesmo mediante a tudo isso que nós temos enfrentado, nós vamos vencer e nós vamos testemunhar do milagre de Deus sobre nós. Mas nós temos que ter fé, temos que ter ousadia. Desculpe. Devemos ter ânimo mediante a toda essa situação. Abra comigo lá em João. João, capítulo 16. Um versículo muito conhecido, João 16, 33. Diz assim: eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus aos discípulos, e é para nós hoje. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Tenham ânimo, amados, Jesus venceu, e nós também vamos vencer. João capítulo 14, versículo 27, passa umas folhas para trás aí, você vai ver, versículo 27 de João 14, diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Não tenham medo, não fique olhando para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Creiam em Deus, creiam em Jesus Cristo, viva o sobrenatural de Deus, levante-se e viva o poder de Deus. Vamos continuar lá em Marcos 5,39 e ver como vai ser o desfecho dessa história. Marcos 5, versículo 39, diz assim: então entrou ele e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Disse Jesus isso: a criança está morta, mas a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Sabe, algo engraçado aqui. As pessoas vendo uma situação triste. Antes o texto vai dizer que elas estavam chorando, lamentando pela morte da menina. Mas quando Jesus Cristo declara que ela não está morta, as pessoas começam a rir. Talvez quantas pessoas têm rido, têm zombado, ou têm feito pouco caso da fé que nós temos em Cristo Jesus, e que pode operar o sobrenatural em nós. Às vezes as pessoas tiram até um sarro: seu Deus vai te livrar dessa crise, dessa situação? Sim, o meu Deus vai me livrar. E é interessante ver que Jesus fala assim: tira esse povo daqui, sabe? Afasta. Porque tem pessoas que só pensam negativos, tem pessoas que só pensam coisas ruins. Esse coronavírus, ele tem nos ensinado muitas coisas, que em determinados momentos a gente precisa afastar de coisas que nos contaminam, que faz a gente se sentir para baixo, porque tem pessoas que só quer maldizer. E é por isso que eu entendo que às vezes a gente tem que manter uma distância, eu acho que até maior que 2 metros, porque Deus vai mostrar a essas pessoas que o poder dele atua em você, e você vai poder testemunhar, através da sua vida, pessoas vão reconhecer que elas erraram, que elas lançaram palavras que te machucaram e te feriram, mas que ela vai reconhecer que Deus mudou a sua história, e você vai poder liberar perdão, vai poder testificar daquilo que Deus fez, e nós vamos ver o poder de Deus também na vida daquelas pessoas. As pessoas estavam rindo, porque Jesus ia operar um milagre, com certeza. E aí nós continuamos aí no texto, versículo 40, mas todos começaram a rir dele, ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos. Versículo 41, tomou pela mão a menina e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Essa é a ordem de Deus para nós nessa manhã. Levante-se, levante-se de parar de reclamar, levante dessa crise que você está vivenciando, levante
dessa crise emocional que você está vivenciando. Fuja disso. E deixe Deus operar, deixe Deus trabalhar, deixe Deus restaurar. Sabe, eu quero concluir aqui a palavra de Deus. Eu já disse aqui que Lamentações lá 3, 21 e 26 vai dizer que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, a palavra de Deus, aqui contém a palavra de Deus que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua realidade. Não se preocupe com o dia de amanhã. A Deus pertence todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Filipenses 4 vai dizer, ei, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você possa clamar Ele nessa manhã, que você possa se voltar. Esse é o momento em que você não pode dar a desculpa que talvez você não tenha tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, porque eu acredito que muitos de vocês estão em quarentena nos seus lares. Eu mesmo estou trabalhando em home office e tenho tido a oportunidade de estar meditando mais, de estar orando também mais. Administre o seu tempo. E se levante. Sabe, essa semana saiu uma pesquisa na CNN, você pode consultar, e é algo interessante que nós vemos nessa pesquisa. Uma das coisas que as pessoas mais querem fazer depois que saírem da quarentena é estar na igreja. 32% delas querem estar na igreja, 24% querem ir a um salão de cabeleireiro, quer cuidar do seu físico. Mas o que me traz atenção aqui é que as pessoas, elas querem cuidar do seu emocional, porque elas estão desgastadas, elas estão sofrendo, elas estão machucadas, elas estão feridas. Mas para que isso seja possível, nós precisamos reagir, nós precisamos levantar e colocar a casa em ordem. E eu vejo claramente, quando esse período passar, nós podemos nos reunir novamente como igreja, nós poderemos celebrar juntos novamente. E nós vamos ver o mover de Deus, um avivamento sobre nós, o poder de Deus inundando cada família, porque nós estamos nos doando mais, nós estamos buscando mais ao Senhor, então Ele ouvirá o nosso clamor, ouvirá a nossa petição. E eu encerro aqui dizendo, ei, não se preocupe com a sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Para mim terminar, Mateus 11. Quero deixar isso para você. E que você possa se posicionar e se levantar e viver o sobrenatural de Deus. Mateus 11. Vai puxando para mim o reino em mim, por favor. Mateus 11, versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, diz Jesus Cristo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo está fazendo um convite para você nessa manhã. A gente viu que Jairo foi ao encontro de Jesus Cristo. Jairo chamou Jesus Cristo para entrar na sua casa. Jairo estava cansado daquela situação. Jairo estava com seu casamento abalado. Jairo estava vivendo uma crise. Jairo estava com medo, mas Jairo se levantou e foi ter um encontro com o Mestre. E Jesus Cristo está dizendo para você, ei, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido,
Você que está com medo, você que está desanimado, levante-se. O Senhor, Ele quer restaurar. O Senhor, Ele quer operar um milagre na sua vida. E nós temos que crer nisso. Não importa o que você esteja vivendo, creia em Deus que Ele fará um milagre sobre a sua vida. Tenha fé, ative a sua fé, que você possa crescer e romper em fé, para que você possa ver o agir de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça nesse momento. Quero orar com você, e que você possa declarar: Senhor, entra na minha casa, convide Ele para ir ao teu encontro, levante-se, se posicione, tenha uma atitude, confie em Deus, confie em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que Ele fará um milagre na sua vida. Assim como Ele operou um milagre na vida daquele endemoniado, naquela mulher que sofria há 12 anos o fluxo de sangue, daquela adolescente de 12 anos que estava morta e ressuscitou. Deus pode operar um milagre na sua vida. Ore comigo. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos pedir a Ti, ó Pai, que nos dê força para levantar, ó Deus, para nos levantar, ó Deus, e clamar a Ti, buscar a Ti em oração, em súplicas, ó Deus, para que o Senhor venha sobre nós, nos fortaleça, para que possamos, Senhor, viver o sobrenatural, viver uma cura, Senhor, viver uma cura que talvez não seja apenas física, mas uma cura emocional, uma cura espiritual, ó Deus. Em nome de Jesus, venha sobre cada pessoa que nesse momento está assistindo, ó Pai. Cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que Teu Espírito Santo, ó Deus, toque, ó Deus, em nome de Jesus, que ela seja resgatada, que ela seja restaurada, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero clamar, ó Deus, por aqueles que ainda não conhecem a Ti, e a Tua palavra diz: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ó Deus, quantas pessoas estão vivendo sobre uma depressão, ó Deus, sobre uma enfermidade, ó Deus, sobre uma crise emocional. Em nome de Jesus, que elas olhem para Ti, ó Deus, e peçam, clamem a Ti, ó Deus. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Teu ouvido não está agravado, não está tampado, e nem a Tua mão está encolhida para que não nos possa nos socorrer, ó Deus. Nós cremos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Eu peço, Senhor, por cada pessoa, ó Deus. Eu peço pela nossa igreja, pela família IBESP, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, por cada família, por cada lar, ó Deus. Em nome de Jesus, Tu sondas e conheces o coração, sabe daquilo que eles estão necessitando, ó Deus. Vai ao encontro de cada um, ó Deus. Vai ao encontro de cada família, de cada pessoa, de cada pai, ó Deus, que nesse momento talvez está desempregado, ó Pai, não tem encontrado saída ou solução, ó Deus, que ele possa se levantar, ó Deus, olhar para Ti, e que o Senhor possa abençoá-lo em Teu poder, pois cremos, ó Deus, cremos que o Senhor pode abrir uma porta de emprego. Cremos que mediante a todo esse cenário, o Senhor é o Deus do impossível e pode operar o sobrenatural. Em nome de Jesus, ó Pai, ouça o nosso clamor. Senhor, se tem alguém aqui que está ouvindo e que nunca o recebeste de coração, possa, Senhor, nesta manhã, ter um encontro verdadeiro contigo, ó Deus, e gozar das Suas infinitas misericórdias, gozar da Tua graça e bondade, por mais que não mereçamos. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, e o Senhor pode trazer a paz, a alegria de viver a todos nós. É isso que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. E você que está aí nos acompanhando, diga amém,
Declare aí, coloque aí no aplicativo embaixo, escreva amém, glória a Deus, que assim possamos viver o seu sobrenatural de Deus. Escreve aí, levante-se, reaja. E eu quero terminar aqui cantando aquela canção. Vamos lá, pessoal, cantar aquela canção. Reina em mim, reina sobre nós, Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa situação. Reina em nós, ó Deus, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em mim, Senhor. De novo, pra. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar, reina, Senhor, vai! Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reina em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que você possa crer naquilo que você está cantando. Vem reinar em mim, Senhor. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um dia abençoado, um bom almoço a você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos terminar com ela? Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar.